Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nesse sábado para a gente louvar o Senhor aqui, ler a palavra dele aqui no livro de Salmos, na página 103, no capítulo 103, que aqui os Salmos de Davi diz: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Amém? Mas antes gostaria de louvar esse hino chamado Louvai a Jesus. Amém? E diz assim, ó, a nota do hino é Sol. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos encheu de santo gozo, com sangue os céus nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois ele me deu salvação. Aleluia, glória a Deus, amém? Então vamos ler a palavra de Deus, mas vamos convidar o autor dela, que é o Espírito Santo, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, pelas tuas santas palavras. Quero pedir, Pai, nesta manhã, Pai, que o Senhor venha, Pai, conduzir tua palavra em cada coração que vai escutar essa mensagem. Que o Senhor Jesus possa, Pai, abençoar cada um delas de acordo com a tua vontade. Que aonde estiver, Pai, pessoas esperando, Pai, por essa palavra, que o Senhor possa libertá-la, que o Senhor possa abrir o entendimento delas, que o Senhor possa, Jesus, abençoar elas, Jesus, com as suas ricas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Senhor possa libertar todo o espírito maligno que estiver na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa libertar através de tua palavra, Jesus, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, eu leio ela com as referências, pois tenho todas elas escritas aqui. De cada capítulo da Bíblia eu tenho as referências, eu escrevo algumas referências e vou lá para Deus nos conduz, para nos dar uma ajuda a respeito da mensagem que ele está desejando aqui, a respeito do salmista Davi. Amém? Eu gosto de ler nessa outra Bíbliazinha aqui, porque eu vou ser bem sincero para vocês, vou contar um segredo para vocês. Espero que vocês não falem para ninguém, viu? Eu sou analfabeto, mas a Bíblia foi escrita por essas pessoas analfabetas. Veja Pedro, né? Não é todas, né? Porque teve os médicos lá, né? Como Lucas, o médico Lucas, né? Marcos. Teve pessoas inteligentes, mas a maioria delas era analfabeta. Deus pegava, Deus não precisa de ninguém, ele só precisa de uma boca. Não importa como é que ela esteja. O importante é que creia e aceite ele como a palavra. Amém? Então esse é meu segredo. Eu sou analfabeto. Amém? Mas graças a Deus ele me deu a graça de eu ler a palavra e ele fazer eu entender ela. Amém? Então aqui no livro, né, vamos ler aqui o Salmos 3, vamos ler aqui 2 versículos, 1 e 2. Diz assim, ó. Ó Senhor Deus,
que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Amém. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Aleluia. Isso é versículo 1 e 2. Em Salmos, no mesmo capítulo aqui, em Salmos 103, versículo 22, ele diz o seguinte: Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Assim, nessa outra Bíbliazinha ali, que eu gosto, que eu entendo melhor quando eu leio ela, diz assim, olha: Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Amém? Agora, continuando aqui, versículo 3 diz assim, ó: É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. E sara todas as suas enfermidades. Eu gosto dessa, porque essa daqui diz assim, ó: O Senhor perdoa todos os seus pecados. Aqui fala iniquidades, né? Mas para a gente meio analfabeto, se a gente não tiver uma que abra mais a mente nossa, a gente fica, né? Iniquidade. Aí o pastor vem ensinando e diz, ó, iniquidade é pecado, é isso. Então essa Bíbliazinha aqui, ela ensina melhor. Eu entendo ela melhor. Não que ela seja diferente. Aqui nós seguimos é a João Almeida, né? Que é o texto próximo ao original. É o texto original. Amém? Então aqui no versículo 3, que eu quero ler o 3 agora, diz assim, ó: O Senhor perdoa todos os meus pecados, amém, e cura todas as minhas doenças, amém, amém. Êxodo 15, Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Espírito Santo através lá disse o seguinte, ó: Êxodo, deixa eu ver qual é o ministério do livro de Êxodo. O ministério do livro de Êxodo é, se eu não estiver enganado ali, Israel ali com Moisés. Mas deixa eu conferir aqui. É bom a gente sempre ler assim. Ver qual é o ministério, entendeu? Então aqui nessa mensagem diz, o ministério de Êxodo era Êxodo, Cordeiro Pascual, né? O cordeiro provido por Deus, né? Então o ministério era esse lá. Então veja o que é que ele diz lá, ó. Ele disse, Êxodo 15, 26, ó, ele disse: Se vocês prestarem atenção no que eu digo, e se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Ponto. Eu sou o Senhor que cura vocês. Amém? Tá vendo? Isso é o próprio Deus falando. Em Salmos 130, versículo 8, ele diz, olha, ele salvará Israel. Israel é o povo de Deus. Se você é um povo de Deus, se você é uma ovelha de Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo e vive corretamente, se vive uma vida com ele, ele está falando isso com você. Porque o livro não é livro de história, não. É de profecia. Amém? Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Tá vendo? Ele salvou Maria Madalena ou não salvou? Tá vendo? Maria Madalena foi lá em Jesus, lá bem na frente. Êxodo foi antes, com Moisés ali, a terra do Egito. E Deus já estava dizendo isso lá, ó. Ó. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Quando eles trouxeram Maria Madalena, que jogaram lá nos pés dele, o que é que ele fez? Ele perdoou os pecados dela e disse, ó, vá e não pratiques mais. Não foi isso? Então, para você ver que a Bíblia não é Bíblia de história, é de profecias. Amém? Vamos continuar aqui, olha. Vamos aqui, olha. Mateus 9:2 diz, olha. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico e deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé. Quem é que tinha fé? Eles, as pessoas que estavam trazendo aquele paralítico, né? Ele diz aqui, olha. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Tá vendo? Então, é exatamente esse o casamento desse versículo aqui, ó. Versículo 3, ó.
O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, tá vendo? Ele cura mesmo, é só você crer. Você pode ter o que for, seja qual for sua doença que você tem aí, põe a tua mão em cima dela assim, ó, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu estou curado em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E é isso aí, você não precisa mais de outra coisa, somente crer na palavra, crer em Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo, Deus revelado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra, é a boca de Deus, é Jesus Cristo. Mas você tem que crer na palavra, no que ele está falando. Então aqui eu estou lendo a palavra e estou levando você em cada detalhe dela, em cada fé dela, porque a palavra de Deus é fé. É você lê e crê. Acabou-se. Aí você se liberta do engano. Você escuta com a boca e ouve com o ouvido. É pelo ouvir a palavra de Deus que você é liberto e é curado. Amém? Vamos continuar. Versículo 4. Versículo 4. Diz assim, ó. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Amém? Salmos 5, versículo 12 diz: Pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem, a tua bondade os protegerá, os protege como um escudo, como um escudo. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Versículo 5. Versículo 5. Em Isaías 40, versículo 31, diz o seguinte, ó. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, tá vendo? Você veja que aqui, veja o Espírito. Veja a palavra, o Espírito. Veja só, aqui, ó. Versículo 5, ó, daqui, do salmista Davi, ó. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como uma águia. Ele não está falando aqui urubu, não está falando aqui papagaio, ele não está falando aqui falcão, não. Ele está falando águia. Aqui em Isaías é o mesmo, veja que é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Veja que é o mesmo Espírito que estava em Isaías lá na frente. Lá na frente, depois de Davi. Isaías, já lá dizendo, olha o que Isaías disse, olha. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, tá vendo? Voam nas alturas como águias, tá vendo? Olha a águia voltando novamente aqui, lá na frente com Isaías, tá vendo? Andam e não se cansam, tá vendo? Isso é quem está debaixo da proteção divina, vivendo com Jesus Cristo, caminhando com Jesus Cristo, se alimentando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é isso aqui, minha. Olha, isso aqui, ó. Jesus Cristo é a palavra, é a Bíblia Sagrada, tá entendendo? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu vou duvidar dele? Como é que eu não vou aceitar esse Jesus Cristo? Amém? Então, continuando aqui, vamos continuar aqui. Versículo 6 do capítulo 3, do capítulo 103 de Salmos, diz assim, ó. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Em Salmos 146, versículo 6, ele diz o seguinte: o Criador do céu e da terra, quem é o Criador do céu e da terra? É Deus. E Deus estava manifestado em quem? Jesus Cristo, o Espírito. É esse que está dentro de você, que você não está vendo ele. Está entendendo? Aqui, olha o que ele diz. Olha. O Criador do céu e da terra, o Criador do céu e da terra e do mar e de tudo que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Versículo 7, voltando para o capítulo, que é um casamento. Olha, eu leio aqui e vou lá na referência, para você ver que é mesmo que está conversando assim. Eu posso pegar aqui e ler abertamente aqui, e você vai ver que é uma conversa do Espírito Santo com a gente. Amém? Diz o seguinte, ó.
Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Ele deixou o povo ver. O povo viu ele abrindo o mar vermelho. O povo viu Moisés lá, as pragas lá do Egito. O povo viu isso. O povo viu quando Deus abriu o mar. Israel passou, que era o povo de Israel passando no meio daquele mar, e o povo atrás querendo, e os soldados atrás querendo matar o povo de Deus, que o Egito é o mundo, tá entendendo? Que está matando o povo de Deus hoje é o mundo, as coisas do mundo. Mas você veja que eles vieram para matar o povo de Deus, e ali quando o povo passou, o mar fechou e o mundo foi afogado. Porque a Bíblia fala que o Egito é o mundo. Então você veja que o exército veio para matar ali o povo, Moisés conduziu aquele povo e eles vieram para matar. E sabe o que é que aconteceu? Deus afogou tudo em carro de guerra, os melhores soldados daquele exército ali foram tudo afogado, porque Deus não tem nada contra Deus, que Deus não tome controle. Pode ser o pior doença que você tiver, Jesus te cura na hora que você crê nele. Na hora que você escuta a palavra dele e diz amém, ele te cura na hora. Então eu digo aqui, se você está sofrendo de alguma enfermidade, eu ordeno, se não for essa enfermidade que estiver sobre você, se essa enfermidade não for de morte, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela te deixe agora. Amém? Então, continuando aqui, vamos continuar aqui. Versículo 7 diz: Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Em Salmos 147, versículo 19, diz assim, ó: O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel, ao seu povo, a mim e a você, se você é um povo de Deus, amém? Ele dá as ordens e leis. Vamos continuar aqui, versículo 8. O Senhor é bondoso e misericordioso, né? Veja que ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso e não fica irado facilmente. Mas ele não deu facilmente, ele não fica facilmente irado. Então acho que para aborrecer Deus tem que ser muito, né? Não? Imagina o que Satanás fez, né? Ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. Amém? E é muito amoroso. Exatamente, Salmos 147, versículo 19 diz: O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e lei ao povo de Israel. Jacó era o que? Era a graça. A graça é quem? É Jesus Cristo. Então é o povo de Jesus Cristo. É as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, eu chamo você para se arrepender dos seus pecados, seja batizado no nome de Jesus Cristo e venha viver uma vida com Ele. Venha se alimentar de uma mensagem verdadeira que te conduz à vida eterna. Porque a vida eterna não é esse tempo que a gente está vivendo, não. Vamos supor, quem morre depois que esse corpo vai para a terra é a alma. Para onde ela vai? Tá entendendo? Ela saiu do tempo, né? Tá vivendo aqui. Tem tempo para nascer e para morrer. Então ela saiu daqui. Agora para onde ela vai? Então, se você não tiver edificado na lei, na ordem, na lei de nosso Senhor Jesus Cristo, você quando morrer, você vai para onde? Sabe para onde? Para onde o jovem mancebo foi que não aceitou Jesus Cristo. E lá é o inferno. E de lá ele viu aonde o povo de Deus estava. Porque ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. Abraão é Deus. Então ele viu Lázaro, o mendigo lá aonde Deus estava. Amém? Então não morra sem Jesus Cristo, não. Então eu vivo uma mensagem fé perfeita. Essa mensagem batiza no nome do Senhor Jesus Cristo da maneira correta, como o próprio Jesus fez com João Batista. João Batista precursou a primeira vinda de Jesus Cristo à terra. E essa mensagem fé perfeita, ela precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é quando ele vai vir lá dos ares e vai chamar o povo dele.
vai vir chamar a noiva dele, que é a igreja aqui na terra. Então você é a igreja de Cristo. Então ele vem, um dia vem te chamar para ir para a festa do Cordeiro. Então se você não estiver edificado na palavra, você não estiver vivendo da maneira correta, se alimentando, batizada da maneira correta, você vai ficar, porque você rejeitou o caminho. E o caminho que Deus colocou aqui na terra é isso aqui, ó. Ó, uma mensagem verdadeira, através de um sacerdote que prega a verdade, que vive a verdade, e prega e vive ela, tá entendendo? E vem te conduzir, vem te ensinar, ó, e tem vários ensinos, ó, isso aqui é tudo riqueza, é riqueza que o Espírito Santo, através do profeta, revelou e mostrou em ação, e mostrou em obra, para mim e para você, para a gente poder vir e viver essa mensagem. Amém? Não é que seja diferente da gente, não, é que Deus tem sua maneira. E a maneira de Deus aqui na terra é através dessa mensagem, da mensagem de um profeta. Amém? Então tem vários profetas aí. Você tem que ver se o profeta que você está vivendo ele é verdadeiro ou é falso. Amém? Porque só a verdade é que reinará, viu? É por isso que eu não tenho medo nenhum de anunciar essa mensagem, porque eu já vi o poder dela. Amém? E ela me revelou. É revelação. É você crer em Jesus Cristo através de um mensageiro. Então eu creio em Jesus Cristo através da mensagem do profeta William Branham, através da mensagem aqui, desse ministério aqui na Paraíba, através do pastor César Augusto. É assim que Deus quer que você edifique a sua fé, através da voz dele, que é o profeta, e do ministério aqui correto, que não tem podridão. Tá entendendo? Então esse homem que ministra a palavra tem que ser limpo. Ele não pode dever. Tá entendendo? Então ele tem que ser limpo para poder Deus trabalhar através dele. Se ele for sujo, Deus deixa. Por isso que esses ministérios aí caem tudinho. Porque não tem força. Porque são corruptos. Porque eles pregam e não vivem. Eles mandam o povo crer em Jesus Cristo, mas não deixam o povo ser batizado no nome de Jesus Cristo, ter uma santa comunhão com Jesus Cristo. Então eles são falsos, porque para você viver com Jesus Cristo, você tem que ter comunhão com Ele. Tá entendendo? E comunhão é você viver uma mensagem verdadeira aqui na terra. Tá entendendo? É você ser batizado no nome de Jesus Cristo, é você ter uma santa ceia com pão sem fermento, é você ter um vinho puro, é você lavar os pés do seu irmão lavar seus pés. Tudo isso é comunhão com Cristo. E esse ministério que eu vivo aqui na Paraíba, graças a Deus tem. E eu convido vocês a fazer parte dessa família Fé Perfeita aqui na Paraíba, com o sacerdote, pastor César Augusto. Porque o pastor César segue os ensinamentos do nosso profeta William Mário Branham. Aqui, ó. É o profeta de Deus aqui, da igreja de Laodiceia. É aquele anjo, é aquele homem usado, porque a palavra é uma mensagem. Então, Deus usou ele para trazer essa mensagem de Laodiceia. Então, ele trouxe essa mensagem e abriu para a gente o livro. Então, a gente vive nós lê a palavra de Deus edificado num profeta. Por quê? Porque o profeta é a boca de Deus. É o que Amós 7 nos garante. Amém? Vamos aqui continuar. Aonde é que eu parei? Eu parei em... Sim, Salmo 147, não é isso? Isso. Versículo 9. Vamos continuar aqui, ó. Ele não vive nos repreendendo. Ele não vive nos repreendendo. E a sua ira não dura para sempre. E a sua ira não dura para sempre. Salmos 30, versículo 5, diz assim, ó, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. É para a vida toda. Isaías 57, versículo 16, diz o seguinte, não continuarei repreendendo o meu povo, e não ficarei irado para sempre, senão morreria os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Ó, é o que está dentro desse corpo. Tá entendendo? É o espírito dele. Ele deu o sopro dele, ó. Então é ele que está aqui dentro, ó, falando com você. Antônio é o que você está vendo. Você está vendo Antônio aí.
Mas o Espírito é o Espírito de Deus que está dentro de Antônio. Amém? Vamos continuar. Basta você ter fé. Tenha fé. Versículo 10. Diz assim: o Senhor não nos castiga como merecemos. Ó, que é verdade. Nós merecíamos muito mais. Nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. E você imagina se Deus pesasse a mão em cima de cada pecado, de cada ação que a gente faz na vida, hein? Vamos para frente. Esdras, olha o que Esdras fala aqui. Esdras, capítulo 9, versículo 3. Veja aqui o que o Espírito fala. Isso foi antes de Davi, ó. Esdras, depois de Davi, isso. Depois de Davi. Diz assim, ó, Esdras 9, versículo 3, diz assim: mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades, ele está, aqui é um espírito, é uma pessoa assumida, né? Ele está aqui sendo verdadeiro com Deus e Deus gosta disso, que a gente seja verdadeiro. Olha aqui, ó. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos. Tá vendo? Que coisa bonita de ler e crer. E nos deixastes com vida. E nos deixastes com vida. Versículo 11. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Amém? Por aqueles que o temem. Salmos 57, 10 diz: o teu amor chega até os céus e tua fidelidade até as nuvens. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, Efésios 3, 18 diz: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a largura, comprimento, altura e profundidade. Amém? Está vendo o quanto Deus nos ama? Versículo 12. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Amém? Agora, como é que ele afasta os nossos pecados? Quando você se rende a ele. Como é que você se rende? Se arrependendo dos seus pecados. E sendo batizado no nome dele, como ele fez. Jesus mostrou o verdadeiro batismo. Como nós devemos fazer? Nós devemos ir até um sacerdote, até um profeta. Olhe que você tem que ir até um profeta, até uma mensagem verdadeira. Chegando lá, você viu que Jesus chegou lá até... Quem era o profeta da época lá? Era João Batista, a voz que clamava no deserto. Ele estava preparando o caminho para o Cordeiro, que era o próprio Jesus Cristo, né? Que ia morrer na cruz pelos nossos pecados e pelos pecados de João Batista, que estava lá precursando a primeira vinda de Jesus. Que Jesus era o Cordeiro que Abel, lá no início, Abel e Caim, ele fez um altar e ofereceu um cordeiro a Deus. Então você veja que é tudo revelação. Então ele veio de lá para cá. Então João estava precursando a vinda desse cordeiro. Quem era esse cordeiro? Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados e os seus. Então como é que ele mostrou para mim e para você que a gente tem que ser batizado? Então ele foi até o profeta. Então você tem que vir até uma mensagem profética que edifica a sua alma e que entrega a sua vida a Jesus Cristo. E chegando a essa mensagem, você pede para ser... Primeiro você pede perdão a Jesus Cristo dos seus pecados na sua cama, na beirada da sua cama, e vai até o sacerdote e pede para ser batizado da maneira como a Bíblia pede. E você sabe como é que a Bíblia pede? Atos 2:38. Você vai lá e você veja que João, sendo analfabeto, com uma simples pregação, ele batizou lá 3.000 pessoas da maneira correta. Então deixa eu ler aqui. Eu não vou nem na Bíblia, aqui mesmo tem. Ó, aqui, ó. Tá vendo esse guiazinho? Eu vou aproximar você, ó. Tá vendo, ó? Atos 2:38, ó. Ó o que é que Pedro disse lá, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não é nos títulos
Pai, Filho e Espírito Santo, como a Igreja Romana batiza e como as suas filhinhas, que é as denominacionais, batiza também na Trindade, fazendo o povo crer numa Trindade onde não existe. Existe Deus único, ó, existe a unidade. Essa é outra mensagem que mostra que Deus é único, que Jesus Cristo era Deus revelado. Amém? Então aqui veja que as primeiras pessoas batizadas no dia de Pentecostes, e a religião romana diz que Pedro era o primeiro papa. Não, Pedro era a chave. Pedro foi a chave que Deus usou para dizer para mim e para você como devemos ser batizados. Ele foi revelado aqui, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Olha, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a vida, é o Espírito de Deus na sua vida. Então para você receber o dom dele, que é a vida eterna, você precisa se arrepender e ser batizado da maneira como Jesus mostrou. Não foi Antônio, nem César, nem eu, profeta William Branham, não. Foi Jesus Cristo. Ele foi até o profeta e pediu para ser batizado. E lá o profeta batizou. Então você tem que vir a mensagem. Então nós vivemos uma mensagem de um profeta, graças a Deus. E essa mensagem aqui, ela batiza no nome do Senhor Jesus Cristo para poder você pagar seus pecados. Tá entendendo? Mas aí depois que você é batizado, você tem que caminhar. Caminhar como? Vivendo na mensagem de Deus aqui na terra. Se alimentando, indo aos cultos, escutando o sacerdote, escutando a voz de Deus através daquele sacerdote, obedecendo a palavra de Deus através daquele sacerdote. É uma vida contínua até a hora de Jesus vir lá nas nuvens e dizer: ei, suba cá, povo meu. Aí a gente que está aqui na terra, quando as perninhas começam, ó, aí você vai com ele. Esse será o arrebatamento do povo de Deus aqui na terra. Por isso que esses homens estão aí, doidos para apertar os dedos, para as bombas acabar com tudo aqui. Mas enquanto o povo de Deus estiver na terra, ele não faz isso. Ele só vai fazer isso depois que o povo de Deus deixar a terra. Aí virá a terceira grande guerra. Tá entendendo? Então, eu convido vocês a se prepararem. É como você vai fazer uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, o que é que você faz? Você não prepara a sua mala? Então, pronto, eu convido vocês a preparar a mala de vocês. Primeiro, comprando sua passagem. Sabe como é que você compra sua passagem? Aceitando Jesus Cristo na sua vida. Pedindo para Jesus Cristo perdoar seus pecados, sendo batizado no nome dele, para ele poder ter acesso ao seu corpo, porque Deus só habita em corpo santificado. Santificado pelo sangue do Cordeiro, que é o Filho dele. Então, se você não tiver arrependido, não tiver sido batizado no nome de Jesus Cristo, não tem como Cristo descer em sua vida. Porque Cristo é a vida. E ele só desce aonde existe a vida. Você está no mundo, ele não tem como habitar em você, porque você está no mundo. Agora, saia do mundo, aceita o dono da vida, que é Jesus Cristo, seja batizado no nome dele e venha